Bom, vamos lá então, comentando o Evangelho de João 30, é o 30, isso mesmo. E sempre falando, né, as pessoas que estão conosco aí, compartilhe, pode compartilhar o comentário, né? E outra coisa, sempre coloco o meu link, inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Ponto. Precisamos avançar, tá bom? Então vamos lá, ao tema de hoje. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Tá? João, capítulo 5, do 28 em diante. Bom, vamos lá então. O 28 diz assim: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Quer dizer, está chegando a hora, é uma expressão que Cristo usa, e realmente, né, o tempo de Deus é um, ou pelo menos a sensação, né, do tempo para Deus é uma, e a sensação para nós é outra, né? Então, está chegando, né? Há 2000 anos que, claro, está chegando, né? Aquele final, aquele momento em que a igreja, os salvos, ressuscitarão dos mortos e estarão com Cristo para todos sempre, tá? E o texto aponta para isso quando diz: a hora vem em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, né? Ou nas sepulturas ouvirão a sua voz. Então é muito claro isso daqui. Agora, olha o 29. Diz assim, e continuando, claro, né, a ideia, né? E sairão, ouvirão a sua voz dos túmulos e sairão, ou seja, ressuscitarão, né? Estavam mortos e agora vão viver para sempre. Claro, os salvos, né? A Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira, que acontecerá na vinda de Cristo, ou melhor, até falando na volta dele, né? Dele, é a primeira ressurreição, e a outra ressurreição acontecerá depois do juízo, né? Final, né? Do acerto de contas final, né? E aí sim terá a ressurreição dos ímpios. Bom, a Bíblia fala sobre isso, né? São textos que mencionam isso daí, tá? Mas aqui diz, e sairão dos túmulos, né? E continua: os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, tá? E os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, nós temos duas ressurreições: a dos eleitos, a dos salvos, e aquela ressurreição dos perdidos, dos ímpios, aqueles que serão condenados, né? O texto é muito claro, é simples, o texto de Cristo, né? A palavra de Cristo, tão simples, tá? Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. A ideia é, os que fizerem o bem, é só analisar o contexto. Se pegar só esse versículo aqui, é claro que as pessoas irão entender que as obras salvam, né? Que a prática de boas obras salvam. As pessoas vão entender isso, só pegando esse texto aqui. Mas analisando o contexto, né, nós vamos entender o quê? Que nós somos salvos pela fé. Efésios, lá, verso 8, 9, vai falar exatamente isso. Nós somos salvos pela fé, tá? Pela fé. Bom, e diz lá que não somos salvos pelas obras, tá? Mas pela fé em Cristo Jesus, certo? Mas o texto aqui e todo o contexto irá mostrar que
O fato de eu ser salvo, as obras que eu faço deve acompanhar a minha fé. Então, e Tiago vai dizer isso, a fé sem obras é morta, né? Então, é preciso que eu tenha obras. Então, quando ele diz isso, ele está falando, Jesus está falando exatamente isso, que aqueles que forem de fato cristãos, né? Cristãos de fato, genuínos, verdadeiros, né? Esses vão realmente, diz aqui, ressuscitarem para a vida eterna. E se eles são pessoas, fizeram coisas boas, é porque elas eram de fato cristãos, verdadeiro. Eram cristãs verdadeiras, genuínas, né? Porque entende-se que o cristão é um seguidor de Cristo que pratica as obras boas, porque Cristo as praticou e Deus as deixou para nós. E Jesus deu o maior exemplo disso. Mas alguém pode perguntar assim, mas pastor, e se alguém é de uma determinada denominação ou religião e ele tem uma vida assim aparentemente religiosa, mas na verdade ele pratica mais obras, né? Obras das trevas. Bom, então não tem como, né? Não tem como. Ele está condenado, né? A não ser que ele se arrependa, né? Enquanto ele está vivo. Se ele não se arrepender, não tem como, está condenado. Então é isso daí. Então, os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. E aí eu já coloquei aqui que isso entende-se que ele teve fé em Jesus Cristo, ele creu em Jesus Cristo e ele segue o caminho de Jesus, praticando, claro, boas obras, né? Lógico, certo? Porque as obras em si, elas sozinhas não podem salvar ninguém. Não há essa possibilidade, né? E os que fizerem o mal ressuscitarão para serem o que? Condenados. Os que fizerem o mal também entende-se na mesma lógica que são aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, que não creram em Jesus Cristo. Ainda que tais pessoas tivessem religiões, né, fossem membros de igrejas, denominações e tal, adeptos, né, elas de fato não tinham Jesus, não creram em Jesus Cristo, apenas, né, viveram uma vida aparentemente como religioso, como religiosa e tal, tal. Muito bem. O 5 diz assim, bom, e o tema nosso está dentro disso aí que foi colocado agora, né? Bom, o 30 diz assim, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. O meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Olha, Jesus Cristo procurava agradar a quem? Jesus Cristo procurava agradar ao Pai. E tudo que ele fazia era realmente para agradar ao Pai, tá? Porque o Pai o enviou, diz a palavra, né? E ele obedeceu ao Pai, tá? Claro, nesse sentido, tá? Então ele veio aqui, né, para agradar o Pai, e ia fazer tudo para agradá-lo, né? Claro, lógico. Bom, o verso 31 diz assim: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Mas o que, que Jesus está dizendo aqui? O que ele quer dizer isso? Porque, na verdade, há basicamente três testemunhos, né? No caso, o próprio pai testemunha do filho, tá? Então, era o que era requerido na lei, né? Duas testemunhas, né? Assim, né? Então, o pai é testemunha dele. Outro que testemunha de Jesus Cristo, né? Ou sobre Jesus Cristo, João o Batista. Que João o Batista falou do Messias, falou do Cristo, né? Então, também. E outra coisa também que poderia ser colocada como o terceiro testemunho é a questão das obras. As obras de Cristo testemunham também a favor dele, tá? Então, basicamente, isso daí que a gente deve entender, tá? Bom, aí o verso 32 diz assim, há outro que testemunha em meu favor,
e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Aí agora olha o 33, porque está ligado ao 33. Vocês enviaram representantes a João, João o Batista, e ele testemunhou o quê? Da verdade. Quem é verdade? Jesus Cristo. E João Batista testemunhou de Jesus, né? Como eu acabei de falar, acabei de explicar isso daqui. O 34 diz assim: não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Porque a ideia, no caso, e João Batista apresentou Jesus e testemunhou dele, né? O João Batista tinha essa missão de justamente apresentar ao mundo o Messias, o Cristo, o Salvador, tá? Então Jesus coloca isso daqui e depois ele coloca aqui o 35. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, tá? João era uma candeia e ele, iluminava ali tal. E ele, na verdade, apontava e mostrava a luz que haveria de vir, a luz maior, né? Olha bem, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz, com a luz de João Batista. É verdade, João Batista esteve por aqui pregando, anunciando por um tempo, mas ele estava, na verdade, profetizando a respeito de uma luz maior, que é Cristo. Vamos lá, o 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João. Tá? A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Aí eu falo do testemunho do Pai. Tá? E o Pai que me enviou, o 37 diz, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito, como eu já falei, né? Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, né? Porque isso é verdade. Nunca ninguém viu a Deus, a forma de Deus, essas coisas assim, né? Jesus estava ali, né? O Cristo humanizado, né? Comunicando-se com o povo, comunicando-se com as pessoas. Bom, gente, o meu tempo aqui já foi, não dá para continuar, né? Então, vamos continuar em outro comentário, se Deus assim o quiser. Queridos, é isso aí. Gente, se você tem gostado dessas explicações bíblicas aqui, compartilhe e, claro, inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. O link está aí na página do Facebook, né? E as pessoas que depois assistirão no YouTube poderão, claro, inscrever-se, tá bom? É isso aí. Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus, muito obrigado que estamos aqui em tua presença mais uma vez. Tu és bondoso, maravilhoso, nós o exaltamos e o glorificamos. Muito obrigado, ó Deus. Tome cada um que está assistindo em tuas mãos, abençoando-os em nome de Jesus Cristo. Tome, ó Deus, cada pessoa, ó Deus, que ora e que pede a Ti. Abençoe, ó Deus, o Brasil, nosso querido e imenso país. Toma-o em Tuas mãos, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe em nome de Cristo. Se Deus permitir, é claro, eu volto. Grande abraço, fique com Deus.